Olá meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui falar de Junk Journal. O que é Junk Journal? O junk significa o lixo, né? E journal seria um caderno, né? A escrita. Só que as referências que a gente busca mostram que Junk Journal é tudo aquilo que é reaproveitável. A gente faz junk journal com materiais que supostamente iriam para o lixo, ou a gente reaproveitaria materiais, né, que sobram ou que não tem assim, não seja um material novo, digamos assim. Então, eu adaptei essa ideia do junk journal, né, para minha realidade e criei o meu. Aqui, como vocês podem ver, essa aqui é uma carteira. Inclusive, ela é uma carteira do Avon. Então, ela tava lá parada, jogada. E como eu utilizo os Traveler's Notebooks, eu olhava para ela e sempre enxergava um TN nela, né? Até que um dia eu resolvi transformar ela num TN. Eu fiz os sistemas de elásticos, né? TN, que são 4 elásticos, coloquei os ilhós. Eu tenho vídeo transformando, né, essa carteira num TN, caso vocês queiram. Coloquem aí na descrição desse vídeo, que daí eu posso editar ele e liberar. Então eu transformei essa carteira num TN. Aí, pensando nos cadernos, né, seriam cadernos pequenos. Essa medida aqui tem 16 centímetros por aproximadamente 8,5. Então eu estava em busca, né, há muito tempo procurando referências, estudando junk journal e pensando em possibilidades. Então eu disse, por que não reaproveitar essa carteira para fazer um junk journal? Foi o que eu fiz. Aqui ela tem um bolso, bem grande até, e aqui tem vários bolsinhos. Ela seria nesse sentido assim, né, o TN, né, normal seria assim, só que como os bolsinhos aqui ficariam virados, eu pensei em fazer um junk diferente, né, nesse sentido assim. Mas nada impede também de eu fazer coisas nesse sentido. Na verdade, o junk journal não tem muito sentido, né, gente? É fazer arte, é se expressar com os materiais que a gente tem aí parados, coisas que iriam para o lixo. A gente reaproveita e faz o junk. Esse aqui ainda tá em construção, como vocês estão vendo, eu só tenho um caderno aqui, né? E eu quero construir mais cadernos, quero colocar 4 cadernos. E eu vou construir aqui junto com vocês, na medida que eu for fazendo os vídeos, eu vou gravando e vou postando aqui os vídeos. Só que tem muita gente me questionando, me perguntando, interessado, como eu faço um junk journal. E daí então eu queria conversar com vocês mais no sentido de como começar um... Eu acho que o primeiro passo para começar um junk journal é separar os materiais, guardar os materiais. Primeiro eu defino as cores do meu projeto e daí eu venho aqui no Pinterest, que eu tenho uma pastinha, e eu crio pastas de inspirações. Aqui eu tenho a minha pasta de Junk Journal, com as inspirações que eu pesquisei pela internet. Eu queria algo assim que tivesse borboletas, porque eu tenho alguns papéis com borboletas, eu também tenho carimbos com borboletas e que eu não uso. Então eu fiz essa pesquisa, daí já veio a inspiração de usar os livros, as páginas dos livros velhos. E daí eu escolhi uma paleta a partir dessas referências aqui. Como a minha carteira, ela é esse tom aqui de marrom, e eu queria que combinasse com ela, eu comecei a selecionar materiais que eu tinha nesse tom, tipo uma rendinha, um clipes de pompom que combinasse, fitas e aviamento, retalho de tecido. Então eu comecei a fazer esse garimpo nas minhas coisas de tudo que eu teria
nesses tons aqui que combinassem. Aí eu defini a minha paleta de cores, que é mais ou menos o que tem nessa imagem aqui. Aqui eu também gostei da referência das folhas secas e dos galhos. Inclusive aqui eu fiz uma tag com uma florzinha seca, que é de uma plantinha minha, que as florzinhas foram secando e eu observando, eu catei algumas, guardei, né? E fiz uma tag. E os tons são basicamente esses, o bege, os tons de marrom, cores bem terrosas. A questão dos livros também eu gostei muito. Eu também tenho carimbos de pássaros, que é algo que eu quero colocar aqui e que tem tudo a ver com esse universo vintage, né? Que é uma coisa meio envelhecida. Depois que eu catei essas informações, essas inspirações, eu vou em busca dos materiais que eu tenho nessas cores. Eu tenho muito papel, na verdade eu não consigo colocar nada fora, né? Então eu vou guardando, guardando e guardando. Sempre enxergo uma possibilidade em todos os materiais. Eu vou começar mostrando aqui as minhas páginas. Na medida que eu mostro as páginas, eu posso mostrar o material que eu usei. Aqui então, para começar, esse clipe, isso aqui é um pingente, gente. Um pingente de um colar que eu não usava há muito tempo e tava lá parado. Então eu coloquei, né, o pingentezinho aqui no clipe. Olha só que fácil. E ele combinou com o meu junk, porque além dos tons terrosos, eu também selecionei para minha paleta o rosa e o dourado. Para início, então, acho que é melhor tirar daqui o caderno. A gente vai... Esse sistema de elástico Traveler Notebook, a gente encaixa, né, os cadernos em cada elástico. Então, seria esse. E eu queria uma capinha para ele, né, para proteger. Esse aqui é um plástico de meias da Renner, né? Essas meias que a gente compra e vem nesses plásticos. Alguns vêm colados, outros vêm com botãozinho. Então, ele era justamente da medida do meu caderno. Olha só. Então, isso aqui também são coisas que eu guardo. Ele é da mesma medida da carteira. Então, são outras coisas que eu guardo também, são esses plásticos. Às vezes vem lençóis, enfim, lingerie, meias. Então, eu sempre guardo. E eles servem como protetores do meu caderno. Eu coloquei de fundo um papel pontilhado reciclado, que nada mais é do que folhas impressas com impressões que não deram certo. Então aqui eu coloquei uma dessas folhas, foram impressas, né, provavelmente errada, e fiz um fundo. Aí então, outro material que eu utilizei aqui foi esse daqui, que é um filtro de café. Aliás, o café é algo riquíssimo pro nosso junk, eu não coloco nada fora, até a caixinha. Então o filtro eu lavo, né, deixo secar e ele se torna esse papel. Rasgo, né, tiro essas bordinhas aqui e faço colagens com... Guardo também esse material das caixinhas, inclusive essa tag aqui foi feita com esse material de café. Do café também eu guardo as folhas douradas, eu acho bem legal. Na verdade eu não enxergo um saco de café, eu enxergo uma folha dourada aqui, ainda inclusive com detalhezinhos, parece um plissado. Eu adoro esse efeito aqui do dourado, sem contar com o cheirinho do café, que fica maravilhoso nos projetos. Então, além da caixinha do filtro, eu guardo a folha dourada, que inclusive eu usei aqui uma página, vamos ver, aqui.
aqui eu colei um envelope na folhinha dourada. E na outra aqui eu colei alguns detalhes, e aqui era um bolsinho de algo que eu escrevi e coloquei aqui. Então fica um efeito bacana. Uma página dourada. O que eu não gosto muito é do prata atrás dela. Nesse caso aqui, eu colei tecido no papel prata, ó, com washi tape mesmo, e fiz um outro bolsinho de algo que eu escrevi aqui nesse papel. E colei livro, um pedacinho de papel pardo e fiz um lacinho também com retalhinho de tecido. E tá aqui mais uma página do meu junk com café. Então, na parte interna da capinha, eu fiz uns testes com papel vegetal, imprimi, né, umas imagens no papel vegetal. Atrás eu coloquei folhas de livro, folha de café. O efeito aqui não ficou tão bacana porque eu usei cola, talvez numa próxima eu use a dupla face para colar o vegetal. Vamos a esse bolsinho aqui, que inclusive tem uma tag que não está terminada, depois eu vou falar dessa tag. Esse bolso, eu acho que eu fiz um vídeo também, se vocês quiserem ver como que faz esse bolso. Coloca aí na descrição, quero ver o bolso, aí eu libero. Mas como vocês podem ver, eu falei lá no início, né, ele não tem muito sentido. Às vezes ele é na vertical, às vezes ele é na horizontal. Eu gosto de pensar assim, né, que as coisas não precisam fazer muito sentido no Junk Journal, pelo menos pra mim. Então eu gosto dessa liberdade de às vezes querer fazer projetos na vertical, às vezes na horizontal, e tá tudo certo. Esse bolso eu fiz com uma caixinha de essência, caixinha de essência da Vimont, se eu não me engano. Ela era verdinha e eu olhei para aquela caixinha parada lá e enxerguei uma possibilidade de ser um bolso. Até eu teria que fazer um recortezinho aqui. Então ele serve para guardar coisas. Vou mostrar então para vocês algumas caixinhas que eu guardo. Essa aqui é uma escova de dente, essa aqui é uma caixinha de uma bijuteria. Eu enxergo o envelope nela, enxergo várias possibilidades e a dourada combina super bem. Aqui era dos clips, também gostei desse rose gold para fazer alguma colagem, alguma coisa. Essa caixinha aqui era de chocolate, também gostei dessa imagem aqui com esse acetato. Enxerguei um outro bolso aqui. Esse, embora o bordô, o avermelhado não esteja na minha paleta, né, eu gostei muito desse efeito dourado. Posso usar em algum projeto ou num outro futuro, né, não necessariamente nesse. Caixinha de biscoito, também enxergo muitas possibilidades. E aqui foi uma delas, era uma caixinha de essência que eu acabei fazendo um bolsinho. Colei o filtro de café, colei páginas de livro, uma tag, pérola e um recorte de papel de carta. Que é outra coisa que eu acabei implementando no meu, que é papel de carta, era desse papel aqui. Então eu recortei a menininha que tava aqui no canto. Sacola, isso aqui, gente, papel pardo, qualquer papel pardo eu guardo. Eu enxergo possibilidades. Isso aqui são restos de sacola. Aqui também é um cartão de uma camiseta. Aqui são sacolas, envelopes de sushi. Eu desmonto, viro do avesso e ele pode virar uma página do meu junk. Inclusive aqui, esse aqui é um envelope de alguma coisa que eu recebi. Olha só. E fazendo uma espécie de tags com tecido costurado. Aqui eu vou refilar, né, direitinho depois. E do outro lado fica assim porque vai ser colado em alguma página no meu junk.
Então eu vou enfeitar, colar papéis, enfim, escrever alguma coisa. Ainda não sei, mas está em processo. Aqui, por exemplo, é uma sacola do sushi que eu colei um detalhe com o pardo. Aqui também é um detalhe do pardo. Então o papel pardo a gente pode reutilizar bastante. Então eu guardo até os pedacinhos do papel pardo. Livros, né? Vocês viram que em várias páginas tem livros. Então, esse aqui é um livro antigo, que era dos meus pais. A capa tá mofada, rasgada, olha só, de 1976. Eu tinha esse livro guardado, é o Guarani. Olha só, riscado da época que eu era criança, provavelmente. Até tem páginas mofadas que eu não uso, né? Eu procuro, mas ele tá com aspecto assim super vintage, né? As folhas bem envelhecidas mesmo. E uma ideia que eu dou também é ir no sebo e comprar livros velhos, né? Eu acho bem interessante. Quem não tem aí um livro velho para usar, pode ir no sebo e comprar um livro. Mas tem projetos que eu queria um aspecto de mais branquinho, mais novinho. Então eu tinha esse livro lá que eu comprei de um sebo virtual. Eu resolvi então rasgar essas páginas. E ele fala de amor, então eu encontro várias palavras, por exemplo, nessa tag aqui, um brinde ao amor, eu tirei desse livro. A gente pode recortar, olha só, uma mensagem do livro e fazer uma tag. Posso mostrar depois. Aqui eu fiz uma aquarela na página, quando eu quiser fazer uma coisa meio rosa. Então aqui eu separei, né, alguns, eu procuro sempre deixar separadinho, né, tipo, cada material no seu compartimento, para depois ficar melhor na hora de montar. Então é filtro de café, recortes dos livros, ó, esse mais esbranquiçado, esse mais amarelado, recortes de pardo. E aqui são alguns papéis de scrapbook, pedacinhos, né? Essa coleção vintage que eu gosto bastante para esse papel aqui. Ele é uma coleção bem vintage mesmo. Então eu tenho vários recortes e pedacinhos que sobrou dele, que eu pretendo usar no meu junk journal. Então eu separo os papéis que tem a ver, né, com a minha paleta. Ó, as borboletas, dourado, um pedaço de papel dourado, enfim, e vários outros pedacinhos de papéis que no decorrer do projeto a gente vai utilizando, né? Doilies também é uma coisa legal que eu ainda não usei, mas que eu quero utilizar nesse projeto. Essa aqui provavelmente mais amareladinha, né? E a gente também pode dar um efeito de envelhecido passando uma carimbeira ou uma tinta marronzinha, fazendo um esfumaçado. Aqui tem outro envelopinho de um botão de um casaco antigo meu, tava lá guardado. Eu achei legal, enxerguei uma possibilidade aqui de uma tag ou do envelope. E papéis de carta, né, que é algo da minha infância que eu retomei há pouco tempo. E alguns eu tinha repetido, alguns eu olho e me inspiro. Como essa página aqui que eu fiz, né? Que eu fiz esse recorte desse papel de carta. Foi no momento em que eu estava trabalhando num projeto sobre criança interior. Inclusive esse caderno é sobre isso, né? Vocês podem ver que tem frases aqui que falam sobre a criança interior. Aqui eu usei carimbo, aquarela, papel de carta. Essa aqui é uma página do pardo, aliás, eu queria falar sobre essa página aqui, amareladinha. Deixa eu ver se eu acho outra aqui pra mostrar pra vocês sem escrever. Também não tem ordem, né, gente? Como vocês podem ver, eu escrevo um pouco lá, outro cá. Então, eu queria me libertar de fazer tudo certinho do mesmo jeito, ou na horizontal, ou na vertical, com linhas. Então, o junk, ele não tem disso. Ele é livre. Pra mim, eu estipulei que esse caderno seria livre. Eu faria do jeito que eu quisesse, na página que eu quisesse,
onde eu ia abrir eu ia escrever. E eu tô gostando dessa forma assim de me expressar. É uma sacola pardo que eu colei nessa folha aqui. Essa folha, ela é de um livro dos meus filhos, um livro de criança, um livro didático, que eu tava lá fazendo as limpezas e gostei desse efeito aqui, dessas cores. Achei muito legal essa página, né? Claro que diz trenzinho, mas na hora de fazer o projeto a gente pode mudar. Só que como no outro lado, né, tinha as atividades, eu colei sacola. Então, a sacola do papel pardo lá, a sacola do mercado, a sacola das compras, que eu mostrei aqui, ou os envelopes, né, que a gente recebe sushi. Então, de um lado ficou o pardo e eu escrevi aqui com caneta branca. E do outro lado ficou essa página aqui que eu achei bem legal. Provavelmente eu vou tapar, né, aqui depois com alguma coisa, com algum projeto. Ou dá pra colocar uma tag também. Enfim, está em construção esse caderno. A capa dele era um papel de gramatura maior, acho que 180, que estava rasgado aqui na ponta, então vocês podem ver, eu colei um outro, refiz esse papel e reutilizei ele. E ó, colei um pardo aqui. Então essa é a capa. Tem esses papéis também aqui, que a minha mãe se mudou há pouco tempo e conseguiu esses papéis e acabou embalando a louça dela, né? Eles estão amassados, mas são papéis, olha só, lindos, né? Aquarelados. E eu gosto também desse efeito amassado, velho, antigo. Acho que tem tudo a ver com Junk Journal, né? Olha as cores, que legais. De materiais seria isso, eu ia falar das tags, né? Essas tags eu faço com esses retalhos de papéis que eu refilo dos cadernos, o papel reciclado com uma gramatura maior, 180, 200. E eu faço tags, marcador de página para as minhas clientes, eu envio sempre nos pedidos. E eu coloco, ó, restinho de envelopinho ou de sacola, coloco um recorte do livro. E sempre colo alguma tag feito com amor, enfim, escrevo algum recadinho para cliente, coloco um ilhós, uma fitinha, que nem aqui eu coloquei um ilhós e uma fitinha, e envio de brinde, né? Isso aqui também é muito legal fazer e tudo é material que iria pro lixo. Essa eu fiz com o resto de papel perolado. E aqui é um adesivo de um freebie do Judami que eu imprimi. Eu imprimi ele no papel adesivo transparente. Então essa borboleta eu colei num filtro de café. Coloquei o resto de tecido, recortei a palavra amor lá do livro. Eu também tenho um pardo ali no fundo, restinho de cianinha, restinhos de fita, e se transformou nessa tag, que tem tudo a ver com a minha paleta e com o meu Junk Journal. Pra quem quer começar, essa é a minha dica. Começa juntando tudo, todos os papéis bonitos e não bonitos. Aqui, por exemplo, é uma tag que eu fiz de uma etiqueta de roupa. Então eu coloquei um papel lá e coloquei washi tape, cianinha, enfim, restos de tecido. Essa aqui também é uma etiqueta de roupa. Colei um papel de scrap atrás. Aqui são restinhos. Fiz uma mini tag. Espero que vocês tenham gostado então das minhas ideias, das minhas dicas aí para quem quer começar. A minha sugestão é essa, né? Recolha todos os papéis, enxergue possibilidades nos materiais, todas as etiquetas de roupa que iria pro lixo, a gente pode reaproveitar, que nem aqui eu fiz tags.
Isso aqui tava colado num ursinho de pelúcia que eu ganhei. Essa aqui é uma flor, essa flor de crochê, uma flor de um vestido, de uma blusa antiga minha, que eu acabei tirando da blusa e ficou lá guardada, né, nas minhas coisas, e eu gostei da cor, então tem tudo a ver com a minha paleta e tá aí. A capinha, né, como eu falei, eu reutilizei o saquinho de meia da Renner e ela tá aqui para proteger o meu caderno. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam aí de deixar o like para mim, isso é bem importante. E na medida que eu for fazendo esse projeto, eu vou mostrando aqui, tá bom? Quem quiser então o vídeo de como que eu transformei essa carteira num TN, né, num Junk Journal, deixa aí na descrição, quero ver a reforma da carteira, que daí eu posso editar e liberar o vídeo. E posso ensinar vocês, se vocês quiserem. Também posso falar depois sobre os enfeites que eu tô colocando nele. Eu adoro esse efeito assim de fita e de coisas balançando. Gosto muito disso. E é isso, gente. Beijos. Não esquece do like, compartilha se gostou. Tchau, tchau.